Agora na Rádio Índio Capilé, Momento Curumim. Apresentação: Emanuel Freire. Torcedor aimorezista, Momento Curumim no ar aqui na Rádio Índio Capilé. Neste dia 29 de junho de 2023, quinta-feira, iniciamos mais um programa com as informações das categorias de base. Eu sou Emanuel Freire, vou trazer os detalhes dessa semana do Aimoré. Tivemos alguns compromissos das categorias de base do Índio nesta semana e vamos informar agora a todos com algumas informações e também teremos uma entrevista com Lucas Klein, o treinador da Sub-17 do Aimoré, falará conosco aqui na Rádio Índio Capilé. Iniciando, pedindo, claro, que você que está nos acompanhando se inscreva no nosso canal no YouTube e continue prestigiando, continue nos acompanhando neste trabalho em que nós estamos realizando com as categorias de base do Aimoré. Tudo que você quiser saber sobre as categorias de base, você saberá aqui no Momento Curumim, na Rádio Índio Capilé. Você que já é inscrito, você que acompanha o programa, manda já para os seus amigos, compartilha com os familiares para que nós possamos crescer ainda mais o nosso trabalho e alcançar o maior número de aimorezistas e torcedores possíveis para você acompanhar todo o trabalho aqui da Rádio Índio Capilé. Iniciando com as nossas informações, nós tivemos duas partidas ontem, uma da Sub-17 e outra da Sub-15 pela Encosta da Serra. A Sub-17 enfrentou o Estância Velha, assim como a Sub-15 também, e infelizmente as categorias acabaram sendo derrotadas. A Sub-17 jogou às 4 horas da tarde e acabou perdendo pelo placar de 4-0. E já a Sub-15 jogou um pouco antes, jogou às 2h30. Lembrando que essas duas partidas ocorreram no campo do Mauá, lá na feitoria aqui em São Leopoldo. Sub-15 acabou sendo derrotada pelo placar de 5-2, portanto, alguns resultados negativos nessas categorias. E como eu tinha comentado, falamos com o treinador da Sub-17, o Lucas Klein, que está iniciando o seu trabalho nesta categoria, e ele comenta sobre isso e também sobre a partida contra o Estância Velha, e claro, também a expectativa para os próximos duelos e compromissos do Aimoré na categoria Sub-17, e você confere aqui agora. Lucas Klein, treinador da Sub-17 aqui na Rádio Índio Capilé. Boa noite, Emanuel, demais ouvintes da Rádio Índio Capilé. Primeiro eu gostaria de agradecer pela participação aqui no programa Momento Curumim, né, e também parabenizar a rádio pelo trabalho que vem sendo desenvolvido aí ao longo dos anos, e agora em especial as categorias de base, né, trazendo ao torcedor aimorezista informações sobre a base do Índio, o que é algo de extrema importância para que as pessoas consigam se manter informadas sobre, digamos assim, o futuro do clube. Eu agora, como treinador da categoria Sub-17, um momento muito importante para mim, né, uma experiência nova, digamos assim. A minha carreira no futebol ela se desenvolveu sempre em torno da parte da preparação física e da fisiologia. Eu sou aluno de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu desenvolvo pesquisas na área da atividade física e performance, né, com atletas de alto rendimento, com alguns testes neuromusculares, alguns testes de potência aeróbica. E, enfim, a minha área de atuação, meu campo de atuação, a minha carreira, digamos assim, nos últimos anos dentro do futebol, não somente no Aimoré, mas nos outros clubes que eu já passei, ela foi sempre voltada a essa parte da preparação física e também fisiologia. Ingressei aqui no clube em agosto de 2022, como auxiliar da preparação física, auxiliar do professor Maurício Mandrácio, né? Acompanhamos o ciclo da Copinha, a gente fez parte também do ciclo do Campeonato Gaúcho de 2023. É sempre o meu trabalho relacionado a auxiliar a preparação física, mas também na parte da fisiologia, com a análise de dados dos atletas, entendendo também principalmente alguns aspectos de desempenho, performance, recuperação e fadiga deles, né? Com o término do Campeonato Gaúcho, iniciou-se também o meu projeto de mestrado aqui na categoria de base, né? Na categoria Sub-17, e com o desenvolvimento, né, ocorreu o convite por parte do Lisandro, que é o coordenador, e do Márcio, que é o supervisor, possibilitando, né, de estar presente também, ingressando na comissão técnica da categoria de base, né? E aí acabou, né, ocorrendo essa situação, esse momento, dessa oportunidade, né, de eu ingressar como treinador, né, de também contribuir na categoria de base, com um pouco de um olhar técnico-tático, né, da principal
pontuação assim de um treinador, né? E, cara, tem sido uma experiência bem interessante, né? O trabalho está recém-iniciando, temos apenas 3 semanas de trabalho, mas está sendo bastante enriquecedora, né? Eu consigo também visualizar alguns aspectos e trazer também para a garotada um pouco da minha vivência nesses ambientes profissionais no qual eu já trabalhei, né? Então está sendo, nesse sentido, algo extremamente positivo, né? Produtivo. E também a parte da preparação física que a gente consegue conduzir de maneira bastante integrada, juntamente com o professor Eduardo Gulli, Eduardo Assis, né? O Gulli, como é conhecido. A gente desenvolve um trabalho bastante importante, bastante integrado, né? Com análise de dados, né? Com equipamentos de alta precisão que a gente consegue coletar e ter informações sobre o perfil de desempenho físico dos atletas, né? Trazendo um trabalho da maneira mais integrada possível, não somente na categoria com a qual eu trabalho, mas também nas demais categorias, né? Então está sendo esse momento bastante enriquecedor e espero estar contribuindo aí também, principalmente para a formação desses atletas, né? Que eu acredito que seja o principal objetivo das categorias de base e é o objetivo, sim, da categoria de base aqui do clube, que a gente esteja preocupado com a formação desses atletas e que eles consigam ter um bom desempenho, né? Se sintam confortáveis, que eles consigam performar da melhor maneira possível, que é o que a gente consegue tentar visualizar a partir desse trabalho um pouco mais integrado, né? Então está sendo uma experiência bastante importante, bem interessante, contribuir então com esses apontamentos aí da parte técnico-tática. Falando um pouco sobre, né, os últimos resultados recentes, um pouco sobre esse trabalho que vem sendo nas últimas semanas, tivemos amistosos contra o Nova Geração, no qual o objetivo principal era uma rodagem do elenco. Alguns atletas estavam com uma minutagem menor, né, e a gente pôde observar também nesse jogo. Na semana passada tivemos um jogo extremamente importante contra o Novo Hamburgo, né, pela Liga Serrana, o Clássico do Vale, em que eu fiquei muito contente, Emanuel, que eu vi diversos aspectos de organização defensiva e também da construção ofensiva a partir da nossa linha de zaga, né, que me deixaram muito contentes, aspectos que a gente conseguiu trabalhar na semana mesmo com pouco tempo. A gente conseguiu trabalhar, orientar, e eles entenderam bem a ideia do modelo, né, de organização, e um resultado, um jogo muito aberto. A gente poderia ter também ganhado, bola na trave nossa, enfim. Acredito que tenha sido um momento bem importante. E ontem tivemos um jogo contra o Estância Velha, né, pela Encosta da Serra, cujo nosso objetivo também é a rodagem do nosso elenco, até porque a gente consiga observar, Emanuel, porque na categoria sub-17 ela tem muitos atletas, um número bem grande de atletas que compõem a categoria, né, e alguns com uma minutagem um pouco menor, outros com uma minutagem um pouco maior, acaba fazendo parte do processo, que a nossa preocupação também é estar observando eles, né, dar condição para que eles performem, para que eles desempenhem sempre da melhor maneira possível e que a gente consiga, né, sim, observar eles para que eles se sintam confortáveis e performarem da melhor maneira possível, né? Então, um dos nossos objetivos também na Liga Encosta da Serra é esse, né, de estar observando de uma maneira geral assim o nosso elenco e tentar extrair dos nossos atletas o melhor desempenho, a melhor performance possível, né? E aí também vai em conta daquilo que eu comentei anteriormente, né, de um trabalho integrado com a preparação física, que é o que a gente vem fazendo, né, e também tá observando da melhor maneira possível esses atletas. E uma expectativa muito boa, assim, de conseguir uma evolução, né? Conseguir uma evolução desses aspectos que a gente vem trabalhando aí nessas semanas, né? A gente sabe que o objetivo principal nosso é a formação, e é o que a gente conversa a todo momento ali na categoria de base, formação dos nossos atletas, né? Alguns integrando aí também alguns treinamentos da categoria profissional. Recentemente a gente teve também o nosso goleiro, o Gabriel, integrando a equipe profissional nos treinamentos, né? Então essa é a importância da categoria de base, né? Que a gente consiga formar bons atletas, né, da melhor maneira possível e trabalhando de uma maneira, digamos assim, multidisciplinar, né? Que a gente consiga integrar todos esses setores. O clube agora também conta com um departamento de fisioterapia, né, que é extremamente importante, né, para dar, assim, a esses atletas a melhor condição possível, né, que eles possam performar e ter o seu melhor desempenho, que a gente consiga estar observando todos esses detalhes, atento e dando todo o respaldo possível, principalmente focados na comissão. Bom, agradeço mais uma vez aí pela participação, Emanuel. Forte abraço aí a todos. Tá aí então, Lucas Clay,
falando conosco, o treinador da Sub-17 do Aimoré. Importante isso que ele comentou, a Rádio Índio Capilé, sempre trazendo as informações, sempre informando você sobre tudo o que acontece nas categorias de base, com o Momento Curumim, esse programa que ocorre toda quinta-feira, às 8h30 da noite, você acompanha no nosso YouTube, na nossa Rádio Índio Capilé. E o Aimoré terá a próxima oportunidade, né, de conseguir resultados melhores no duelo amanhã contra a equipe do Ivoti. Esse duelo ainda não tem local e nem horário definido, mas o Índio está em busca, então, de conquistar bom resultado contra esta equipe. E falando agora da Sub-13 do Aimoré, hoje o Índio enfrentará a equipe do Novo Hamburgo. Essa partida será às 3h da tarde, fora de casa, no Sintético do Vale. Até o fechamento dessa edição, a partida ainda não havia iniciado, e daí ao longo da semana a gente vai trazendo mais informações sobre o resultado e também como é que foi este duelo. E agora falando sobre a Sub-15, que nós já comentamos há 2 semanas atrás, que o Aimoré jogará a competição, a Copa Brasileirinho Internacional, neste ano de 2023. Ela vai ocorrer no mês de novembro, no município de Betim, lá em Minas Gerais. Portanto, o Índio disputando essa competição, que tem clubes grandes até do futebol brasileiro, como o Atlético Mineiro, que foi o campeão em 2022. Além disso, o Cruzeiro, o América Mineiro, Fluminense, Santos e Corinthians. E também, claro, nós também já tínhamos dito, né, mas reforçando que tem uma equipe internacional, uma equipe sul-americana, que é o Desportivo Cali, lá da Colômbia. E o coordenador da base do Aimoré, o Lisandro Leite, ele já confirmou a presença dos guris do Índio nessa competição e está em busca de novos patrocinadores para que o clube consiga ter uma boa estadia e também garantir uma boa viagem para o elenco do Aimoré. Ele comentou, abre aspas, é uma competição inédita para o clube e para esses meninos do Sub-15. Recebemos o convite e aceitamos porque entendemos que estaremos em uma grande competição, onde serão valorizados os garotos, o Aimoré e a cidade de São Leopoldo. Mas o valor para montar essa estrutura não é parado. Então, estamos atrás de parceiros que possam nos ajudar neste projeto. Fecha aspas, está aí, então, o Lisandro Leite comentando. E também ele não quis divulgar o custo da viagem, né, para que o Aimoré consiga ir até Minas Gerais, mas até novembro esses valores eles podem sofrer alterações. E ele também citou o valor médio que levará a delegação do Aimoré até o estado de Minas Gerais. Abre aspas, um ônibus leito custa em média de 30 a 40 mil reais. Além disso, teria hotel e as refeições em Minas Gerais no período da competição. Fecha aspas, portanto, aí, comentando o coordenador da base, o Lisandro Leite, sobre essa competição, uma competição importante, uma oportunidade para o Aimoré, como a gente tinha dito antes, a primeira vez que o Índio disputará essa competição e está em busca de arrecadar dinheiro e para que o Índio consiga ter as melhores condições para viajar. E para fechar as informações dessa semana, a categoria Sub-20, trazer um destaque importante, que nessa categoria, a que não tem parceria com o Jaú, está dando oportunidades para atletas estrangeiros. E neste elenco que o Aimoré tem da categoria Sub-20, o Índio tem 4 atletas que não são brasileiros, sendo um colombiano, um venezuelano e também 2 argentinos. Portanto, o Aimoré dando oportunidade para esses meninos de fora, juntamente com os jogadores que são daqui do Brasil. Essas foram as informações dessa semana nas categorias de base do Aimoré. Você que não conseguiu acompanhar o programa, que iniciou às 8h30 da noite, pode acompanhar depois, fica salvo no YouTube e, além, claro, confira todos os vídeos, tudo que nós temos aqui na Rádio Índio Capilé, seja do profissional, seja das categorias de base, você acompanha aqui na única rádio 100% Aimoré, que é a Rádio Índio Capilé. Tá certo? Uma boa semana a todos, um grande abraço, fique ligado que na próxima quinta-feira, novamente às 8h30 da noite, teremos o Momento Curumim.